Irmãos, graças a paz. Amém. Nós vamos abrir sua Bíblia comigo aí, no livro do profeta Isaías, capítulo 55. Livro do profeta Isaías, capítulo 55, verso 1. Profeta Isaías, capítulo 55, a partir do verso 1. Nós vamos estar acompanhando a leitura, depois nós vamos estar olhando para esse texto. Vamos todos estar lendo. A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai, comei, sim. Vinde e comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não vos satisfaz? Ouvindo atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conhece, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converte-se ao Senhor e se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em verdade. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem primeiro que reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a urca, e isto será glória para o Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. Amém? Irmãos, quem já leu esse texto aí? Quem já leu esse texto? Quem já estudou? Quem já ouviu pelo menos alguns trechos desse texto aí? Quase todos, né? Alguns versículos aqui são bastante conhecidos, né? Vários versículos aqui. A
gente já ouviu falar, né? A gente já ouviu até pregações a respeito desses textos, enfim. Mas hoje eu queria fazer uma abordagem com vocês, olhando para esse texto escrito pelo profeta Isaías, que fala de um convite. Esse texto nos fala de algo, um convite. De um convite importante. Um convite da parte de Deus. Quando a gente recebe um convite, geralmente é bom, né? Ou é um casamento, uma festa, um aniversário, um almoço, um jantar, né? Enfim, a gente sempre se alegra com o convite, né? E o convite enche o nosso coração de alegria, né? A gente fica feliz. Fulano lembrou de mim. Fulano me convidou, né? Puxa vida. É sinal de quê? De amizade, né? De consideração, né? De a pessoa querer estar participando de algo bom, de algo agradável, né? Então, geralmente, o convite é um convite agradável. Nessa manhã, eu queria que nós olhássemos para esse texto com essa percepção. Esse texto fala realmente de um convite, só que um convite que vai muito além dos nossos convites, né? O convite que a gente faz aqui entre nós. É um convite da parte de Deus. Eu queria que nós olhássemos, né, hoje para esse texto. Volta para mim no verso 1. Olhando para essa perspectiva. Jesus, Deus, falando com o profeta Isaías, com a nação de Israel, chama a atenção deles para algo profundo. Aqui, já na época dos profetas, a nação já constituída, um povo que já tinha passado por muitas experiências com Deus. Um povo que tinha saído do Egito, que atravessou o Mar Vermelho, que viveu no deserto, que herdou a terra prometida. Um povo que já tinha uma vasta experiência com Deus. Mas que ainda se fazia necessário ter um convite. E eu fico olhando, né, olhando para esse texto aqui, e ele chega para nós hoje, como igreja, como um povo que está praticamente 3.000 anos depois desse convite. E o convite não muda, o convite continua o mesmo. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela se faz sempre necessária para nós, porque o homem, ele sempre, mesmo conhecendo a Deus, os seus caminhos, ainda, na maioria das vezes, se mantém aquém, longe, e é necessário o convite. E hoje, né, olhando para esse convite que Deus fez através do profeta Isaías, é o mesmo convite que ele faz para nós. Porque a igreja não é diferente da nação de Israel, embora sejam coisas diferentes. Mas a igreja se comporta da mesma maneira que a nação de Israel se comportou. A igreja conhece a Cristo, conhece a obra redentora de Cristo, sabe o amor de Deus revelado por nós através de Cristo, mas de fato, de verdade, sempre se mantém longe da festa, vamos dizer assim. É sempre necessário que haja novamente um convite, né? Eu queria, nessa manhã, que nós atentássemos para isso. Olha como o profeta começa dizendo: todos vós, os que têm sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comeis. Sim, vinde, comprai e comeis, sem dinheiro, sem preço. Primeira coisa que a gente percebe aqui é que existe uma condição. Qual que é a condição? Todos vós. Quem? Todos vós quem? Os que têm sede. Essa é a condição primeiro. A pessoa precisa ter sede. O convite aqui é para aquelas pessoas que estão sedentas por algo, que estão precisando de algo, que ainda não estão completas. Todos vós. Não é todos vós, é todos vós os que têm sede. Vinde às águas.
Na Bíblia, irmãos, muitas citações de águas. Na maioria delas, todas elas, muitas delas representam ou Jesus, o próprio Jesus, ou a sua palavra. Todos nós que estão sedentos, vinde o quê? As águas. Por quê? Porque só tem um jeito de matar a sede. Qual que é o jeito de matar a sede? Bebendo água. E aqui o profeta chama atenção para isso. Da nossa como igreja, vinde os que estão sedentos, vinde as águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer. Gente, é possível a gente comprar alguma coisa sem dinheiro? Difícil, né? No máximo você vai comprar fiado. Só que aí você vai ficar com uma dívida e tende a só aumentar. O convite aqui é outro. Se você está com sede, vem. Vinde às águas. Os que não têm dinheiro, é possível sim comprar e comer, sim. Ele fala, como que isso é possível? Sim, ele reforça aqui, ó. Sim, vinde e comprar, é possível. Sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Coisas caras naquela época. Só os ricos tinham acesso a isso. E ele fala, é possível sim, aqueles que têm sede, aqueles que estão sedentos por algo, ao receber esse convite, entre, beba, mesmo que você não tenha dinheiro, comprai, sim, é possível, vinde, comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Por quê? Porque ele está falando aqui da graça, daquilo que para nós é gratuito, daquilo que para nós, mesmo sedentos, seria impossível de ser comprado, porque nós não teríamos como pagar. O homem não tem como pagar pela sua salvação. É impossível ao homem pagar o preço que foi pago para que ele pudesse participar daquela celebração. Irmãos, é um convite grandioso, mas é um convite que parte de uma premissa muito importante: a graça de Deus. Mas vamos pensar na festa. Eu não tenho dinheiro para comprar uma roupa. É muito longe, eu não consigo ir. Aqui, o convite é um convite diferente. É um convite que Jesus, que Deus faz, olhando não para a nossa incapacidade, mas para aquilo que Ele pode fazer por nós. É possível sim. Venha, beba dessa água, experimente essa graça, e você vai entender o quão bom é participar disso. Olha o que ele vai falar no verso 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Mais ou menos, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: ele não está falando de gastar dinheiro físico, mas dá para a gente trocar essa palavra aqui por tempo. Por que gastais o vosso tempo? Por que desgastais a vossa vida? Por que desgastais a única coisa que tem valor? Irmãos, se a gente for analisar de fato de verdade, a única coisa que a gente tem mesmo é tempo. E ainda o resto de vida. Como que a gente gasta isso? Outro dia eu estava vendo, alguém comentou na internet, e é verdade. Rico de verdade tem o dono do seu tempo. Porque tem muita gente rica que não tem tempo para nada. Tem muita gente muito pobre, tem muito tempo, que aproveita esse tempo. Aqui, por que gastais aquilo que você tem naquilo que não é pão, naquilo que realmente satisfaz, naquilo que realmente alimenta? E o vosso suor, o vosso trabalho, o seu dia a dia, a sua correria, aquilo que você faz, naquilo que não satisfaz, naquilo que não preenche, naquilo que não te faz de verdade, não te leva a ter uma satisfação completa. Por que a gente desgasta tanto com essas coisas?
Lembrando que o profeta Isaías está falando com a nação de Israel, dizendo para eles: olha, vocês estão se ocupando de muitas e muitas coisas, enquanto naquilo que é essencial vocês estão deixando de lado o vosso tempo, o vosso dinheiro, o vosso suor, naquilo que não os satisfaz completamente. Ouvi-me atentamente, presta atenção, comei o que é bom. Receba da graça que está prometida, recebe o convite, vem, deleita naquilo que eu tenho para oferecer, que é muito maior, que é muito melhor, que satisfaz muito mais, e vos deleitareis com finos manjares. Que finos manjares são esses? Será que aqui está falando de comida boa? Não, comer é bom. Mas comer, se fosse tão bom assim, não seria como é, a gente precisava comer todo dia, toda hora. Né? Comeu ontem, comeu bem, comeu, no outro dia você precisa comer de novo. Por quê? Porque esse alimento é um alimento carnal, um alimento do corpo. Mas a experiência que ele fala aqui é: comer o que é bom e vos deleitareis com finos manjares, ou aquilo que realmente satisfaz e dá prazer. Quando eu falei para nós olharmos, irmão, para esse texto como um convite, é justamente esse. Deus está propondo para a nação de Israel, para nós como igreja, uma vivência diferente. Deus ia deixar de cumprir as suas promessas com a nação de Israel? Olha o que ele vai falar para frente. Pode ir no 3. Inclinai os ouvidos a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei o quê? Uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. O que ele está falando aqui? Olha, vocês são meu povo. Israel é a nação prometida. Eu tenho uma aliança, eu tenho uma promessa para vocês. Eu não mudo a minha promessa. Só que tem um problema. Vocês precisam desfrutar dessa promessa. E o que estava acontecendo com a nação? Eles não estavam desfrutando. Eles estavam se preocupando com aquilo que não era a vontade de Deus, daquilo que estava longe de Deus. Eles não estavam preocupando em se deleitar naquilo que Deus oferecia. Eles estavam longe, era necessário mais um convite: olha para mim, volta para mim. Mesmo eu tendo uma promessa para mim, vocês precisam se deleitar naquilo que eu posso oferecer. Ele está dizendo: inclinai os ouvidos, vinde a mim. Presta atenção. Olha o que eu estou prometendo, olha a promessa, olha o que eu posso oferecer para vocês. Vocês estão vivendo uma vida medíocre, sendo o povo de Deus. E muitas vezes é o que acontece com a igreja. Gente, a gente é filho do rei, a gente canta, né? Na hora de cantar, a gente até se empolga, né? A gente canta tudo que a gente ouve, a gente acha tudo bonito, a gente louva a Deus, ótimo. Só que uma vida de adoração, uma vida de louvor, não é uma vida que consiste num cântico de 2 minutos. Uma vida de louvor e adoração é uma vida que consiste em louvar e adorar a todo momento. Principalmente nos piores momentos. É uma vida de dependência, de intimidade. E o convite que ele está fazendo é esse: vem celebrar comigo. Eu tenho para oferecer para vocês finos manjares, enquanto vocês estão desgastando a sua vida, o seu suor, com coisas que não satisfaz, com coisas passageiras, com coisas que de fato, de verdade, não vão satisfazer a sua vida por completo. E ele está chamando aqui: inclinai os ouvidos, vinde a mim. Ouvi, a vossa alma viverá. O que quer dizer a vossa alma viverá? Se a alma viverá, é sinal que ela está o quê? Morta. É igual ele chama a atenção de uma das igrejas lá, acho que é lá do Céu. Ele fala para você: tem nomes de que vives. Tem nome. Mas estás
Por quê, irmãos? Vivenciar de fato, de verdade, a graça de Deus é viver dependendo dela. Experimentar a mão de Deus, a graça de Deus, é depender dela, é viver a todo momento nela. E isso não estava acontecendo, e ele lembra aqui da promessa, ano 4. Eis que o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Está falando de Davi. Davi representava o quê? A promessa de Deus. Por que Davi representava? Quem lembra aqui quando o profeta Samuel foi até a casa do pai de Davi? Chegou lá, tinha um monte de irmãos. Aí o profeta, traz seus filhos. Aí o pai lá levou o mais bonito, mais velho, mais forte. É esse. Não, é esse. Aí veio o outro, não é esse. Aí foi vindo, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Cadê o teu filho? Olha o Davi lá, cuidando das ovelhas lá, o mais pequenininho, mais... O pai tinha até esquecido dele, falou, nossa, acho que tem mais um sim, agora que eu lembrei. Ele olha para ele e fala, vai lá chamar. Chama ele. É com ele que Deus perguntou isso. O que ele está querendo dizer aqui? Eis que eu dei por testemunho, gente. O que é testemunho? É algo que Deus fez. Eu dei Davi por testemunho, por quê? Porque eu escolho o mais fraco, eu escolho o menor, eu escolho aquele que não parece que pode fazer nada, eu escolho aquele que não parece para todos que não tem jeito, aquele que ninguém reconhece. Eu dei esse testemunho como quê? Príncipe, governador dos povos. É isso que eu sou capaz de fazer. É isso que eu fiz para vocês. Eu separei alguém pequeno, eu levantei alguém que não era nada, para ser príncipe e governador. Porque é isso que eu faço, porque a graça é minha, é eu que controlo, é eu que mostro. Deleite-se nessa expectativa, nessa confiança. É eu que faço, é eu que resolvo, é eu que promovo, é eu que escolho, é eu que faço. E ele está lembrando o povo disso aqui. Por quê? Porque Davi para eles era quem? E é até hoje, né? Moisés, Davi. Não, gente, ele é tudo isso. Mas ele é tudo isso porque Deus escolheu dar a ele por quê? Por testemunho. Só por isso. Ah, como que Davi vencia suas batalhas? Como que Davi derrubou Golias? Nossa, ele era muito esperto. Era para testemunho daquilo que Deus queria fazer pela nação. 5. Eis que chamarás uma nação que não te conhece, uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Israel agora está em guerra, né? Não é verdade? Israel é um país desse tamanhozinho, no meio de um continente gigante chamado, vários países chamados Oriente Médio, onde ele está cercado por no mínimo 10, 15 nações inimigas. Mas ele nunca foi derrotado. Israel venceu a guerra em 47, né? Igual a gente estava conversando com o Davi, com estilingue e coquetel molotov, garrafinha cheia de gasolina, jogando os exércitos. E hoje Israel só não é liquidada, e nós estamos agora, justamente agora nesse período, vivenciando isso, por causa de quê? Ninguém vai lá e derrota Israel, os 13 países, tem exército, tem bomba nuclear, tem tudo. Eis que chamarás a uma nação que não conhece, a uma nação que nunca conheceu, correrá para junto. Qual é essa nação? Estados Unidos também. O país mais poderoso do mundo. Deus escolheu para separar, para proteger aquela nação, para que ela não fosse extinta. Por quê? Porque existe uma promessa. E Deus usa
né, os seus meios para fazer com que tudo isso se cumpra. Detalhe, existia Estados Unidos aqui? Não. 3 mil anos atrás. Mas Deus providencia tudo. O Irã só não invade Israel porque tem os Estados Unidos ali com os porta-aviões, tudo cercadinho. No México não. Porque existe uma promessa. Ah, Deus podia fazer isso do jeito? Pode, ele vai fazer lá no final. Por enquanto ele não usa uma nação para fazer isso. Gente, tudo isso aqui está demonstrando o quê? Um cuidado, uma promessa, um convite. Venha, deleite, apoie-se em mim, confie em mim. Eu sou provedor, eu cumpro a minha palavra. Eu faço todas as coisas, eu já fiz por vocês. Verso 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Presta atenção, mesmo vocês sendo meu povo, vocês precisam fazer o quê? Me buscar. Um povo que é meu, que não me busca, não é meu. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Tem tempo para isso. Existe uma necessidade. É essa a intenção de Deus. A todo momento busca o Senhor, invoca o Senhor. Enquanto Ele está perto, Ele é provedor, Ele pode fazer tudo. Era essa a relação que Deus queria com a nação de Israel. Busque a mim, dependa de mim, viva comigo, invoque o meu nome, eu vou prover para vocês. É a mesma promessa que Ele tem para nós hoje. Mas a nação se fazia o quê? Muitas vezes contrário, idólatra. Em vez de estar buscando Deus, estava buscando o quê? Os ídolos. Em vez de estar buscando a piedade, a misericórdia, o amor, estava buscando o quê? Os rituais, os holocaustos. Enquanto eles podiam estar vivendo uma vida de abundância em Deus, eles estavam preocupados com os seus afazeres, com os seus exércitos. É a mesma coisa, gente. E o inimigo, ele é... O inimigo, tem até uma história que diz assim, estava lá Satanás e os seus anjos, seus demônios, né? Pensando em como eles iam fustigar, como que eles iam atrapalhar a vida dos homens na terra. E aí de repente chegou e falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos acabar com a Bíblia. Se a gente acabar com a Bíblia, o povo vai dispersar da palavra, e vai começar a achar difícil e tal. Aí Satanás falou, não, a palavra, ela é eterna, Deus diz que ela é eterna, do jeito que não, a gente não vai conseguir acabar com ela. Já está gravado no coração de muitas pessoas. Vamos dizer para o homem que ele... Aí o outro falou, vamos dizer para o mundo que o homem não é pecador. E aí vamos colocar na cabeça deles que eles não têm pecado, e a gente vai, né, eles vão cada vez mais se perdendo, e a coisa caminha para o mal. Satanás falou, não, sempre haverá um homem que busca de verdade a Deus. E a gente nunca vai conseguir completar isso. Vamos criar várias, vamos fazer o seguinte, vamos criar várias religiões. Porque um vai para cá, outro vai para lá, e cada unidade, e eles não vão viver um cristianismo, e a coisa vai se perdendo aí. Aí Satanás falou, também não vai funcionar. Porque enquanto houver a palavra de Deus e um arrependido, ainda vai existir uma religião verdadeira, uma fé cristã de verdade. Mas eu tenho uma ideia. Essa vai funcionar. Vamos dizer para o povo que eles têm tempo. E a hora que eles quiserem Deus, eles vão lá e buscam a Deus. O pequeno não vai se preocupar, o outro também não. Eles têm tempo, a hora que eles quiserem, eles buscam a Deus. E qual vai ser o resultado? O tempo vai passando, e as pessoas não estão nem aí para Deus. Será que isso funciona? Funciona.
Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está. Irmãos, essa é uma promessa para eles, é uma promessa para nós. Todo tempo, toda hora, tem que buscar isso. É hora de invocar o nome dele. É hora de ter uma relação direta, íntima, que é o que ele propõe. 7. Deixe o quê? O perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdão. Deixe o perverso o seu caminho. O que é essa perversidade aqui? Será que alguém muito perverso, chegando, matador, Hitler? Será que é disso que eu estou falando? Não. Perverso é eu e você. Porque o que é perversão? É perverter o caminho. Se você não está seguindo o caminho de fato de verdade, você está o quê? Pervertido. Você trocou o caminho. Deixe o perverso, aquele que não está na linha, esse caminho mau, esse caminho de longe de Deus, esse caminho que não é o caminho que agrada a Deus. Deixe esse caminho, tome um rumo certo, volte, deixe o caminho. O iníquo. Matador, mais uma vez o assassino. Não, eu e você, pecadores. Deixe o perverso, aquele que tem um caminho pervertido, esse caminho, o iníquo. Os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor. O que é converter, gente? Conversão. Eu estou indo para cá. Conversão. Converso para cá. Mudança de rota. Conversão curva. Estou indo para cá, agora eu vou para cá. O caminho está pervertido, agora eu tenho que convergir com ele. Converta-se ao Senhor. E aí o que vai acontecer? Qual é o resultado disso? Qual é o resultado de alguém que entende que precisa ter o caminho mudado? É isso aqui que o profeta está chamando a atenção da nação de Israel. Vocês precisam mudar o caminho, mesmo sendo povo. Vocês não estão vivendo num caminho que agrada a Deus, que faz a vontade de Deus. Vocês precisam mudar. E aí o que vai acontecer? Se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus. Por quê? Ele é rico em perdoar. Irmão, não importa. Mas a minha vida até aqui, antes de Cristo, eu era assim. Depois de Cristo, agora, eu sou diferente. Mas será que depois de Cristo você está no caminho certo? Tem muita gente que conhece a Cristo e está andando no caminho errado. Será que nós não? O convite aqui, Israel era povo? Era povo. Igreja é povo? É povo. Mas é necessário fazer o quê? Um caminho que agrada a Deus. E ele fala, deixe o pervertido o seu caminho, o iníquo, os seus pensamentos maus. Os pensamentos que não são os pensamentos de Deus. Os pensamentos que são humanos, os pensamentos que são carnais, os pensamentos que são orgulhosos. Os seus pensamentos, converta-se ao caminho do Senhor. E ele vai falar agora na frente o que é isso, do que ele está falando. O que vai acontecer? Ele vai se compadecer. Ele vai olhar para você. Verso 8. Por que é necessário fazer isso? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Se você se voltar para mim, se você entender o que é a minha vontade, o que eu quero para você, para a sua vida, você vai entender que é totalmente fora daquilo que você pensa. Por isso que Jesus falou lá, né? Aquele que quer seguir faz o quê? Pega o quê? A sua cruz, siga. Aquele que não deixar pai, mãe, mulher e filho, não é digno de mim. Olha, coisa dura. Nossa, mas eu vou ter que deixar meu pai, minha mãe, meu filho, vou ter que brigar com o fulano, ciclano para seguir Jesus? Mais ou menos por aí.
Porque o pensamento do homem natural é um pensamento de quê? Relax, paz, tranquilidade, né? É o que o mundo fala. O importante é ser o quê? Feliz. Não importa se Deus está satisfeito com isso, tal. Se a minha vida está satisfatória para mim, está ótimo. Mas o que Deus está falando aqui? Eu quero uma vida para você profunda, de experiências. Não experiências sobrenaturais, que a gente vê aí, né? Estou falando de milagres, essas coisas. Mas eu quero uma vivência, uma vida com pensamentos diferentes. Com os meus pensamentos, com valores diferentes, com aquilo que te faz de verdade, agrada a Deus. E aquilo que vai fazer o quê? Você se deleitar naquilo que eu tenho para oferecer. Qual que era o convite lá no versículo 1? Vinde os que têm sede. Comprai sem dinheiro. Ah, mas como é que eu posso fazer isso? Só aceite o convite. Nossa, mas é tão difícil. Aceita o convite. Viva uma vida diferente. Uma proposta que é a proposta de Deus. E ele está falando, converta-se o seu caminho. Ah, mas qual que é o meu caminho? Não estou fazendo nada de errado. O simples fato de você pensar assim já está errado. Porque se você não está fazendo a diferença, se você não é aquele que testemunha, se você não é aquele que inspira, se você não é aquele que demonstra fé, coragem, dependência de Deus, já está errado. Nós não fomos chamados para ser cristãos de igreja, nós somos chamados para ser cristãos que fazem a vontade de Deus. Ele está falando, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Não é essas coisinhas que você fica pensando, achando que é bom, que você valoriza, que você acha que é uma beleza, que é bom para você. Isso aí vai, ó, acabar em nada. E é verdade. Isso uma hora vai acabar. Aquilo que você tanto valoriza. Né? Por isso que ele fala lá do suor, ele fala do tempo, ele fala do dinheiro. Gente, é fato. Os meus pensamentos não são os meus caminhos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Está errado. O que você pensa não é o que eu penso, o que eu quero. O caminho que você segue não é o meu. Ele está chamando a atenção para o seu povo, gente. Não está falando, presta atenção. Não está falando com o iníquo, não está falando com o lado de fora. Porque isso aqui é fato. Eu não sei estar escrevendo isso. Mas está escrevendo isso para o seu povo, para aqueles que acham que estão no caminho, mas que não estão. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Você precisa passar para pensar. Os meus caminhos não são os seus caminhos. Você anda, está errado. Está errado. Olha. Porque assim, como os céus não são mais altos do que a terra, qual que é a altura do céu? Não dá para saber, né? A Bíblia fala que tem o primeiro, segundo e o terceiro céu. O que a inteligência humana entende é que o primeiro céu é aquilo que a gente consegue ver, a atmosfera. O segundo céu é aquilo que até o homem conseguiu ver. O homem já chegou lá no espaço, ele conseguiu ver o universo. Mas a Bíblia diz que existe o quê? O terceiro céu. Esse ninguém conseguiu ver. Ninguém de nós, né? A ideia é que um dia a gente possa não só ver, como morar nele. Né? Porque assim como os céus são mais altos que a terra, quanto? Infinitamente. Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Está dizendo o seguinte, meu filho. Para de viver na mediocridade da sua vida. Aquilo que você acha que tem valor, aquilo que você acha que importa, que vale alguma coisa, aquilo que você consegue vivenciar, viver, é infinitamente menor do que aquilo que eu tenho. Porque assim, olha, faz uma comparação. Assim como são mais altos, assim como os céus,
são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos. Né? Olha a diferença. Olha como os caminhos de Deus são infinitamente mais altos e maiores. E os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Aquilo que eu penso, aquilo que eu sei, aquilo que eu tenho. Não é por isso que a Bíblia fala: quem é seu conselheiro? Quem tem a mente do Senhor? Quem deu conselho a Ele? Quem consegue pensar como Deus? Quem consegue imaginar o que está na mente de Deus? Tem jeito? Se o homem pudesse experimentar um pouquinho disso, ele já veria de uma maneira muito diferente. Ele está chamando aqui: olha, não tem como saber. Só que o que eu estou dizendo para vocês? Confie em mim. Viva dessa maneira. Desprenda-se de você mesmo. Confie em mim. Aceite o convite. Viva uma vida diferente. Viva os meus caminhos, os meus pensamentos, os meus preceitos, e você vai se deleitar. A sua alma vai estar satisfeita. A sua alma vai estar em paz. É o que a Bíblia fala, né? É a paz que excede o entendimento. Não quer dizer que você vai viver agora num mundo de maravilhas, mas quer dizer que você vai viver num estágio acima do mundo, com pensamentos acima do mundo, com caminhos diferentes, com vida diferente. 10. Porque assim como desce a chuva, e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reine a terra, e a fecunda e faça brotar para dar semente ao semeador e ao não come. Olha o que ele está dizendo isso aqui, gente. Como que isso aqui é importante. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus para lá não torna, qual que é a finalidade da chuva? É refrescar o calor. Não, também é. Mas não é a principal. Existe aqui a chuva e a neve dos céus e para lá não torna. Para que resposta? Mas a neve? Para que precisa de neve? Gente, a perfeição de Deus é tão grande. Mas por que precisa do frio? Quem sabe? Para que o frio é tão importante? Se não existisse frio, se não existisse geada, se não existisse um orvalho gelado, o solo seria um festo de bactérias. E o homem não ia conseguir produzir o alimento. Mas como que Deus faz? Ele é perfeito. Ele tem as estações do ano. Uma tem sol, na outra tem vento, na outra tem frio, na outra tem calor. Ele está falando aqui, porque assim como desce a chuva, e a chuva desce, ela molha, ela fecunda a terra, ela faz germinar, depois ela volta para o céu em forma de vapor e cai de novo. Mas ela cumpriu o que quando ela desceu? Porque assim como a chuva e a neve dos céus para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e ao pão que come. Ela cumpre o seu objetivo. Não é à toa. Não é, né? Natureza. Nossa, a ciência, a natureza. Não, gente. Deus é perfeito, a sua perfeição é percebida, né? Lá nos Salmos, lá em Romanos, diz assim, que o homem é quê? A gente sempre vê as pessoas perguntando, né? Nossa, mas... E as pessoas... posso falar dele, ele não está aqui hoje, mas ele sempre faz essa pergunta, né, do outro. Mas as pessoas que nunca ouviram o Evangelho. A palavra de Deus diz que o homem é indesculpável por não ver Deus no quê? Na criação. O homem já é indesculpável em não crer em Deus só pela criação. É o que a Bíblia diz. É que a nossa inteligência, né, o nosso raciocínio é tão pequeno, né, que às vezes a gente não consegue imaginar essas coisas. Mas olha o que ele está falando. Ela cumpre o seu papel. Verso 11. Assim será o quê? A palavra que sair da minha. Deus está dizendo o seguinte. Eu não estou falando para vocês isso à toa.
Assim como a chuva vem, ela cumpre o seu papel de semear, de dar o pão, e depois ela volta, a minha palavra tem esse propósito. A minha palavra ela vem para criar algo. A minha palavra ela vem para germinar. A minha palavra ela vem para brotar. A minha palavra ela vem para fazer crescer. A minha palavra ela vem para frutificar. Do mesmo jeito que vem a neve, do mesmo jeito que vem a chuva, ela cumpre o seu papel e depois ela volta. Assim será a minha palavra, a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, para o Senhor, mas fará o que me apraz. Gente, olha que profundo isso. Deus te dizer o seguinte: enquanto Ele está direcionando a palavra dele volta para si. Ela é a semente, ela é a água, ela é a neve que entra profundamente no nosso coração, na nossa mente. Ela faz o quê? Germinar. E ela não volta para Ele vazia. Talvez nem todos ouçam, talvez nem todos vivam isso, talvez nem todas as pessoas fiquem tristes guardadas no seu coração, mas alguém vai. Por isso Deus usava o quê? O profeta. Será que toda a nação de Israel fez isso? Não. Mas com certeza muitos ali ouviram, mudaram o seu caminho, se converteram ao Senhor, trocaram a vida, perverteram, estavam pervertidos no seu caminho, se converteram ao Senhor. E ele diz assim: da mesma maneira que eu faço com a chuva, quando eu mando ela, é a mesma maneira que quando eu uso o profeta, quando eu uso a palavra de Deus, quando eu uso o pastor na igreja, para falar a minha vontade, para falar aquilo que eu quero, porque isso é o que me apraz. O que é isso, gente? Sabe o que deixa Deus satisfeito? O que deixa Deus satisfeito não é a obra que Ele fez em Cristo. Porque isso já estava determinado lá no Éden que Ele ia fazer. O que deixa Deus satisfeito, o que dá prazer, é o que ele está falando, que apraz Deus, é o homem entender que essa obra não é apenas uma obra de salvação, é uma obra de transformação. E que o cristão de verdade, ele não se acomoda com a salvação, mas ele vive uma conversão, um novo caminho, um novo viver. E ele está falando que é isso que me apraz, é isso que me dá prazer. Quando eu vejo que alguém recebeu a palavra, ouviu a palavra e transformou a sua vida, é isso que me dá prazer. É isso que me apraz, é isso, porque a pessoa entendeu aquilo, a pessoa assimilou aquilo, mudou o seu caminho, transformou a sua vida e agora ela vive segundo o meu querer. E o que vai acontecer? E prosperará naquilo para que a designei. Quando a pessoa recebe a palavra, quando ela guarda, quando ela transforma o seu caminho, vai ver o quê? Prosperidade naquilo que a designei. O que é isso? Porque a palavra, não é que a pessoa vai ser próspera, não é isso que eu digo. A palavra vai ser próspera. O que é a palavra ser próspera? Ela vai gerar fruto. A pessoa vai cada dia melhorar. A pessoa cada dia vai ser mais transformada. A pessoa cada dia vai estar melhor. Mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Verso 12 e 13 para terminar. Qual o resultado disso? Qual o resultado de uma vida que entendeu isso? Qual o resultado de alguém que recebeu essa palavra? Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Mesmo diante dos problemas, das dificuldades, sair com o quê? Paz e alegria. Por quê? Porque sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Eu estou usando aqui uma linguagem poética, mais ou menos assim. Confie naquilo que eu estou dizendo. Saia feliz, com alegria, com o coração tranquilo, recebendo essa promessa, recebendo esse convite, querendo participar disso. Sabe o que vai acontecer? Os montes, os outeiros romperão em cânticos diante de vós,
e todas as árvores do campo baterão palma. Alguém já viu árvore bater palma? Não, não é difícil. Mas o que ele está querendo dizer? É o seguinte: até a natureza vai celebrar aquilo que Deus fez na nossa vida. Porque Ele pode fazer. Olha o que Ele diz no 13. Lugar do espinheiro, aquilo que era espinho. Gente, o que o espinho faz? Aquilo que era dor, aquilo que espetava, aquilo que doía, aquilo que fazia mal, em lugar do espinheiro crescerá o cedro. Aquela árvore sem espinhos, frondosa, cheia de folha, fazendo sombra. Em lugar da sarça, aquele negócio, aquele pau, a sarça não tem folha, crescerá muito. E será isso? Glória para o Senhor, e memorial eterno, que jamais será extinto. Viva isso. Os montes, os outeiros vão morrer. Lugar do espinho, da dor, da tristeza, crescerá o suplente. E no lugar da sarça crescerá muito. E isso será o que? Glória para o Senhor. Gente, isso é muito importante. A nossa fé, ela tem que ser uma fé o quê? Doxológica. Quem sabe o que significa isso? A nossa vida, ela tem que ser uma doxologia. Essa mudança de caminho, esse transformar de vida, esse viver diferente, não é para a glória do homem, não é para a nossa própria glória. Nós somos os beneficiários disso. Mas é para a glória de quem? Do Senhor. Tudo que Deus está falando aqui não é para a exaltação do homem, é para benefício do homem em favor da glória de Deus. Que a gente precisa viver só isso, como testemunho. Lembra? Esse fundamento. Testemunho que vive algo extraordinário da parte de Deus. Onde tudo se transforma e aonde a vontade de Deus é refletida em nós. Amém? Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por mais esse dia que o Senhor aprove a cada um de nós. Por mais um dia, ó Deus, que o Senhor decide que possamos viver em paz, em alegria. Por mais um dia, ó Deus, que o Senhor se revela a nós como Deus Criador, Salvador, Provedor. Por mais um dia, ó Deus, que nós temos acesso à Tua Palavra. A Sua Palavra, ó Deus, ela é transformadora. A Sua Palavra, ó Deus, é fonte. A Sua Palavra, ó Deus, é água que mata a nossa sede. A Tua Palavra, ó Deus, é que nos mostra a Sua vontade, o Seu caminho. Nós queremos nessa manhã pedir a Deus que o Teu Santo Espírito trabalhe as nossas mentes, os nossos corações, a fim de guardarmos a Tua Palavra, Deus. Mais do que guardar, possamos viver a Tua Palavra, em fazer o Teu querer, a Tua vontade. O Senhor nos leva a vivermos experiências, pensamentos, caminhos, ó Deus, extraordinários, caminhos maiores, caminhos mais altos, caminhos, ó Deus, que cumprem o Teu querer, caminhos, ó Deus, que não são os nossos caminhos, mas que são os caminhos do Senhor. Leva-nos, ó Deus, a ter pensamentos altos, pensamentos
bons pensamentos que elevam o teu nome. Livra-nos, ó Deus, do mal, do homem mau, do caminho mau, e ajude-nos, ó Deus, a completar a carreira que nos está proposta. Nós te agradecemos por cada vida que aqui está, te agradecemos por essa igreja, que o Senhor continue derramando a sua bênção sobre cada um de nós. Tudo isso eu te peço, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Tu cria no coração do homem uma sequidão, uma secura do pecado. Por isso nós precisamos ter a palavra de Deus, sempre buscando Deus, para que a gente possa saciar essa sede do nosso coração. Que o imenso amor de Deus Pai, a graça infinita do nosso querido Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com essa igreja, com todo o povo de Deus, hoje e todo sempre. Amém. Que Deus abençoe e tenha uma boa semana em nome de Jesus. Amém.